Ao longo deste vídeo vamos analisar a parte de cálculo sísmico do programa Tricalc. Para o efeito vamos utilizar aqui este edifício com uma configuração já de vários pisos e vamos piso a piso confirmar algumas informações que o programa dá a nível de informação relativa aos centros de massa, centros de rigidez, bem como as ações sísmicas que estão introduzidas no piso. Então, a primeira informação que eu vou colocar no ecrã é exatamente a possibilidade que o programa Tricalc dá de pedir um gráfico representando o centro de massa e o centro de rigidez de cada um dos pisos. Neste caso apareceu aqui representado o centro de massa e aqui o centro de rigidez. Como os textos estão pequenos, eu vou fazer aqui um zoom e vou voltar a pedir então o gráfico do centro de massa e centro de rigidez. E portanto aparecem aqui as coordenadas do centro de massa e aqui as coordenadas do centro de rigidez. Poderei inclusive pedir para ver esta informação em planta em vez de ser em perspectiva como estávamos ali, de modo a ter uma percepção melhor que o centro de rigidez fica praticamente no centro da caixa de elevadores, a zona mais rígida do edifício, e o centro de massa fica, portanto, quase na zona central da geometria do edifício. E, portanto, temos um edifício que tem uma característica muito particular, que é, numa das direções, como se pode constatar, não existe praticamente desvios entre o centro de massa e o centro de rigidez. Na outra direção, sim, existe aqui um braço significativo ainda entre o centro de massa e o centro de rigidez. Portanto, este edifício irá ter torção essencialmente nesta direção. Portanto, esta é a primeira informação que conseguimos obter do programa Tricalc a nível de informação sísmica. De qualquer modo, há outras informações que se podem obter, nomeadamente, por exemplo, a listagem de períodos e frequências a nível do sismo. Esta listagem é importante porque nos dá não só os períodos e as frequências para cada um dos modos de vibração, dá-nos também a velocidade angular, mas além de nos dar o período e a frequência para cada um dos modos de vibração, dá-nos as massas participantes nesses mesmos modos de vibração, de modo a que se possa valorar a importância desse modo de vibração. Por exemplo, no primeiro modo de vibração temos uma participação de 13% da massa numa direção e 35% na outra, portanto é um modo significativo. Mas, por exemplo, o modo 4 já tem massas participantes baixas, portanto o seu peso na combinação quadrática completa que se vai fazer já é bastante mais reduzido comparativamente com o primeiro modo de vibração. Outra das listagens que é possível obter é a listagem das reações modais e, portanto, eu posso ir à cota de fundação, vamos aqui pedir a visualização da cota de fundação e posso pedir a listagem de reações modais em qualquer um dos pilares que aqui está, em qualquer zona que aqui está. E, portanto, eu vou ter para a hipótese 5, sismo numa direção, para o primeiro modo de vibração, para o segundo modo de vibração, quais são as reações existentes. E, portanto, eu posso fazer uma verificação de quais os modos de vibração que introduzem mais esforços sobre a minha fundação e, inclusive, depois no fim ter aqui uma envolvente, uma soma desses mesmos esforços. Isto para uma direção e depois a hipótese 6 para outra direção. Portanto, temos aqui 30 modos de vibração e depois os valores considerados. Portanto, posso ter aqui também um corte basal, análise de um corte basal, se assim o pretender. Ainda ao nível da informação que é possível obter com o programa Tricalc, podemos referir a possibilidade de, se pretendermos, podermos visualizar, e eu vou aqui colocar uma perspectiva ligeiramente diferente, podermos visualizar o comportamento sísmico da estrutura a nível de vídeo. Portanto, podemos chegar a sismo e pedir para criar uma animação, por exemplo, com os 5 primeiros modos de vibração do edifício, e
pedir então para gerar um vídeo com o comportamento da estrutura. E portanto aqui temos uma animação mais lenta nesta primeira passagem, uma vez que está a ser gerado o vídeo. Depois pode-se reproduzir o vídeo a uma velocidade superior, mas o facto de estar a uma velocidade reduzida permite-nos também apreciar que a torção que referimos é exatamente mais visível nesta direção sobre o edifício. E temos então um estudo, digamos, dos 5 primeiros modos de vibração do edifício aqui representado. A qualquer altura podemos interromper esse vídeo e, se quisermos, por exemplo, podemos ver esse mesmo vídeo, mas só com algumas das informações visíveis. Imaginemos que eu queria estudar o comportamento deste vídeo em conjunto com o comportamento das paredes resistentes que aqui estão. Okay? Portanto, temos aqui visível essa mesma informação, e se eu quisesse poderia então fazer resultados gráficos, sismo, criar animação, e a animação sísmica iria ser feita só sobre a parte que está visível da estrutura neste momento. Okay? Vou cancelar mais uma vez o vídeo e já agora mostrar-vos uma situação que me parece interessante nesta estrutura e que foi feita propositadamente, que é a existência de caixa de elevadores em vários pisos e depois essa caixa de elevadores deixa de existir. Portanto, as paredes resistentes deixam de aparecer. E, fazendo um flashback, ou seja, recordando daquilo que eu vi há pouco na animação sísmica, começo então a perceber o comportamento que eu vi a nível de vídeo. Ora, vou fazer outra vez um zoom, deixar esta visualização e voltar a colocar o sismo aqui no ecrã e perceber agora porque é que a partir de certa cota o comportamento do edifício é completamente diferente, nomeadamente aqui para cima vocês veem que estes pilares têm um comportamento completamente diferente da zona que está estabilizada pela caixa dos elevadores. Portanto, há pouco tínhamos esta informação à frente dos olhos, mas como não tínhamos informação de que a caixa de elevadores estava interrompida ali, estranhámos, mas não ligámos muito. Agora sim é possível perceber o que é que se passa com esta zona do edifício, que não tem a caixa de elevadores a estabilizar, e com esta zona que funciona muito melhor. Okay? Isto traz-me também um outro tema, que é o que é que acontece quando se considera a rigidez total das paredes do elevador e da caixa de escadas na análise sísmica. Ou seja, nós consideramos, ficam bastante rígidos, estabilizam bastante o edifício, não sujeitam os pilares a grandes esforços, mas depois durante o sismo vão fendilhar e portanto os pilares irão ser sujeitos a esforços para os quais não estavam dimensionados, e para isso o Trincal possui, como vocês já sabem, de fatores de redução da rigidez que podem ser aplicados. Okay? Vou interromper mais uma vez a visualização aqui da estrutura. E como podem ver, tem aqui ferramentas excelentes, inclusive para fazer este tipo de estudo quase académico, digamos, mas muito interessante, para terem toda a informação a nível da ação sísmica. Isto pós-cálculo. Antes do cálculo, tivemos que definir se queríamos fazer uma análise estática ou dinâmica de acordo com a RSA, ou fazer uma análise dinâmica, mas utilizando um espectro de resposta que não os espectros que vêm definidos no RSA. Neste caso optámos evidentemente por uma análise dinâmica de acordo com o RSA. Essa análise vai ser uma análise por sobreposição modal espectral com combinação quadrática completa dos vários modos de vibração. De qualquer modo, o programa permite, na caixa de opções do sismo, neste caso estamos a trabalhar com a regulamentação a nível do RSA, mas podemos estar a trabalhar com o Eurocódigo, temos as zonas sísmicas, temos a natureza do terreno. Portanto, rochas têm um comportamento melhor, a velocidade de propagação das ondas é maior e, portanto, não se faz sentir tanto o efeito do sismo. Indicar a cota do Sol,
Portanto, neste caso, a cave estava enterrada, era até a cota menos 300, portanto a cota 0 seria a cota a partir da qual iríamos aplicar o sismo. Se queremos considerar ou não a ação sísmica vertical, uma das hipóteses que o Tricalc permite, por exemplo, se tivermos uma escada em consola, estudar o comportamento dessa escada a vibrar em altura, ou se tivermos pilares com grandes cargas que morrem em cima de vigas ou em cima de lajes, portanto, às vezes poderá ter interesse estudar essa componente vertical do sismo. Depois, o método de análise, se queremos uma matriz de rigidez global com ou sem condensação de graus de liberdade, portanto 6 graus de liberdade ou 4, e inclusive se queremos uma matriz de rigidez por direções separadas. Okay? Considerar a massa rotacional, considerar a excentricidade adicional, que vem definida no RSA também, e a regra dos 30%, ou seja, quando atua o sismo numa direção, considerar que atua 30% do sismo na outra direção. Aceleração sísmica rotacional do terreno, isto, em Portugal não existem valores para isto, só no México, portanto não se considera. E depois calcular os 30 primeiros modos de vibração e até 100% da massa mobilizada. Outras opções de utilidade, tipologia da estrutura, edifício sensível, hospitais, bombeiros, etc. E as massas que intervêm no sismo, que normalmente utilizam-se os valores regulamentares. Caso pretendesse fazer a utilização de espectros de resposta diferentes daqueles que vêm definidos no RSA, posso-os carregar aqui. Já vem uma biblioteca bastante extensa de espectros de resposta, incluindo os eurocódigos, como podemos ver aqui, e também os do RSA. Portanto, além de estarem carregados automaticamente, também estão carregados manualmente para o utilizador poder fazer o tipo de análise que queira. E, portanto, tínhamos aqui então a possibilidade de introduzir espectros de resposta e depois poderíamos definir como é que seriam tratados esses espectros de resposta, se era para fazer combinações quadráticas completas, somas de quadrados, etc. Portanto, como vemos, uma capacidade de análise sísmica bastante boa do Tricalc e com uma capacidade de análise também bastante boa.